Olá e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma das conversas talvez mais densas e transformadoras de todas as Escrituras. O encontro noturno entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos, que está lá em João, capítulo 3. E para nossa análise, a gente se baseou em uma série de estudos, de comentários bíblicos que olham para essa passagem por vários ângulos. A nossa missão aqui é tentar desvendar o que Jesus realmente quis dizer com essa expressão tão famosa, nascer de novo. E claro, porque essa ideia foi tão chocante para um dos maiores líderes religiosos de Israel. Exatamente. E para a gente sentir o peso desse diálogo, é fundamental entender primeiro quem era o Nicodemos. O texto diz que ele era um dos principais dos judeus. Ele não era uma pessoa qualquer, né? Era um fariseu, um mestre da lei e, muito provavelmente, um membro do Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Então a gente está falando de um homem, assim, no auge da sua influência religiosa, social e intelectual. Ele era, de certa forma, a personificação do judaísmo mais devoto e erudito da sua época. E um detalhe que as fontes sempre destacam é que ele procura Jesus de noite. Isso é mencionado, mas o que os estudiosos dizem sobre essa escolha? É só um detalhe de horário ou tem algo mais profundo aí? Essa pergunta é ótima, porque esse detalhe, ele abre um leque de interpretações. A mais comum, e talvez a mais óbvia, é a do medo. Nicodemos, sendo uma figura pública, né, ele poderia estar arriscando a reputação, a posição dele ao serviço com Jesus, que já era uma figura bem controversa para a elite. A noite, então, oferecia o sigilo que ele precisava para uma conversa franca, sem testemunhas. O que faz todo sentido, politicamente falando. Mas existem outras leituras, certo? Sim, existem. Uma outra visão é menos sobre o medo e mais sobre praticidade. Jesus era, assim, constantemente cercado por multidões durante o dia. A noite poderia ser o único momento em que um diálogo sério, sem interrupção, seria possível. Mas tem uma terceira interpretação que é mais simbólica. No Evangelho de João, a noite, a escuridão, elas são frequentemente associadas à ignorância espiritual, à falta de entendimento. Então Nicodemos, apesar de todo o seu saber, ele vem da escuridão em busca da luz, que é como João apresenta Jesus. Interessante. Então a chegada dele à noite pode simbolizar o próprio estado espiritual em que ele se encontrava. Medo, praticidade e simbolismo, talvez uma combinação dos três. De qualquer maneira, ele chega e começa a conversa com elogio, um reconhecimento. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Parece um bom começo, né? Uma abertura respeitosa. Exato. Ele se aproxima de Jesus nos termos dele, sabe? Como um mestre falando com outro. Ele está impressionado com os sinais, com os milagres. Ele quer discutir a autoridade, a origem de Jesus. Mas o que chama a atenção é a resposta de Jesus. Ele não agradece o elogio, não. Não entra na discussão dos sinais. Ele simplesmente corta o preâmbulo e vai direto para uma declaração que muda completamente o rumo da conversa. É um desvio de rota impressionante. Jesus responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso parece sair do nada. O que me intriga é, por que essa resposta tão direta e, de certa forma, tão enigmática? É como se ele estivesse respondendo não às palavras de Nicodemos, mas ao que estava no coração dele. Exatamente isso. Jesus está redefinindo os termos do diálogo. Nicodemos quer falar sobre o que Jesus faz, mas Jesus quer falar sobre o que uma pessoa precisa ser. E a resposta dele, claro, causa uma confusão imediata. Nicodemos, o grande mestre, interpreta a frase da forma mais literal e concreta possível. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer? É uma pergunta que soa quase absurda, mas, nossa, ela revela o quão presa a mente dele estava ao plano físico. Ele não consegue conceber outra realidade. E é aqui que um ponto crucial das fontes aparece. A palavra grega original que Jesus usa e que é traduzida como de novo é anothen. O brilhantismo e a fonte da confusão
é que anothen tem um duplo sentido. Ah, Pode significar, de novo, outra vez, que foi como Nicodemos entendeu. Mas também significa do alto. uau! Então, nascer de novo e nascer do alto. Nicodemos ouve uma coisa, mas a intenção de Jesus aponta para outra, muito mais profunda. Ele não está falando de repetir o nascimento físico, mas de um nascimento com uma origem completamente diferente, uma origem celestial, divina. Precisamente. É um novo começo que não é gerado pelo homem, mas por Deus. Jesus está dizendo que, para sequer ver o reino de Deus, a pessoa precisa de uma transformação radical, de uma nova natureza que vem de fora deste mundo. E isso, para um homem que baseava sua identidade na sua linhagem, no seu estudo, na sua obediência, isso deve ter sido profundamente desestabilizador. E Jesus, percebendo a confusão, elabora um pouco mais, o que nos leva ao próximo ponto-chave da conversa. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa frase, água e espírito, gerou séculos de debate. Muitos leitores hoje, ao ouvirem água, pensam imediatamente em batismo, certo? Sim, essa é a interpretação mais tradicional, a mais comum ao longo da história da Igreja. A água seria o batismo cristão, o sinal externo, visível, da regeneração interna que o Espírito opera. É uma leitura válida, claro, dentro de uma teologia cristã já estabelecida. No entanto, as fontes nos convidam a pensar no contexto da conversa. Nicodemos era um mestre judeu. Ele não sabia nada sobre o batismo cristão como nós o conhecemos. Será que Jesus estaria usando um conceito que seria completamente estranho para o seu ouvinte? Isso criaria um problema de comunicação, né? Se o objetivo era esclarecer, usar um termo que Nicodemos não poderia entender parece contraproducente. As fontes sugerem outra interpretação. Algo que se conectaria mais com o mundo dele, com as escrituras hebraicas. Sim. E é aqui que a conversa fica fascinante. Uma outra linha de pensamento sugere que água se refere ao nascimento físico, o líquido amniótico, sabe? Em contraste com o nascimento espiritual do espírito. Seria um jeito de dizer o que nasce da carne é carne, que seria o nascimento da água, e o que nasce do espírito é espírito. Entendi. Mas a interpretação que muitos estudiosos consideram a mais forte, dado quem era o interlocutor, é a que remete ao Antigo Testamento. E qual seria essa referência? A referência mais provável é uma passagem que um mestre de Israel deveria conhecer de cor. Ezequiel, capítulo 36. Ali, Deus promete ao seu povo uma restauração futura, dizendo: Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Nossa, a conexão é direta. Água para purificação e um novo espírito para dar vida. Então, quando Jesus fala em nascer da água e do espírito, ele não estaria falando de duas coisas separadas, tipo o batismo e uma experiência espiritual, mas de uma única obra divina de purificação e renovação que já estava prometida nas escrituras do próprio Nicodemos. Isso mesmo. É uma única experiência de transformação interior operada por Deus. A água simboliza a purificação completa do pecado, a limpeza que só Deus pode fazer, e o Espírito é a força divina que regenera, que dá vida nova ao coração de pedra. Jesus está, na verdade, dizendo a Nicodemos: aquilo que os profetas prometeram para o futuro de Israel é o que é necessário para cada indivíduo entrar no reino e está acontecendo agora. Isso muda tudo. E para ilustrar essa realidade, que é invisível, que é soberana, Jesus usa uma analogia da natureza. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso parece enfatizar que essa obra está completamente fora do nosso controle. Exato. E aqui temos outro jogo de palavras brilhante. A palavra grega para vento é pneuma, e a palavra grega para espírito também é pneuma. A mesma palavra. A mesma palavra. Jesus está usando a mesma palavra para os dois conceitos. E a analogia é perfeita. A gente não controla o vento. Não dá para ligar ou desligar. Não sabemos sua origem exata, nem seu destino final. Mas
Nós vemos e sentimos os seus efeitos. Vemos as folhas se mexendo. Isso, sentimos a brisa no rosto. Da mesma forma, a obra do Espírito Santo é soberana, é invisível na sua origem, é misteriosa. Nós não a iniciamos, não a controlamos, mas os seus efeitos na vida de uma pessoa são reais, são perceptíveis. Isso tira completamente o controle das mãos humanas. Para um fariseu, cuja vida era sobre controlar cada aspecto da obediência à lei para agradar a Deus, ouvir isso deve ter sido muito desconcertante. E quando parece que Nicodemos já está confuso o suficiente, Jesus muda de assunto de uma forma que à primeira vista não faz sentido nenhum. Ele começa a falar de uma serpente de bronze no deserto. Como é que as fontes conectam esses dois pontos? Essa transição é crucial, porque ela responde à pergunta implícita de Nicodemos, que seria algo como: ok, entendi que preciso dessa transformação divina, mas como ela acontece? Como eu a recebo? E para explicar o como, Jesus usa uma história que todo judeu conhecia, do livro de Números. A história é a seguinte: os israelitas no deserto pecaram contra Deus, e como juízo foram picados por serpentes venenosas e estavam morrendo. Uma situação desesperadora, uma praga mortal. Exatamente. E no meio dessa morte certa, Deus provê um meio de salvação. Surpreendente, até estranho. Ele instrui Moisés a não fazer um antídoto, mas a criar uma serpente de bronze e erguê-la numa haste no meio do acampamento. A promessa era simples e radical. Todo aquele que fosse picado e olhasse com fé para a serpente de bronze viveria. Não precisava fazer um sacrifício, nem nada. Nada. Nem recitar uma oração complexa. A cura vinha por um simples ato de olhar com fé para a provisão de Deus. Um ato de confiança. E a conexão, então, é que Jesus também precisava ser levantado. Isso mesmo. Jesus diz: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E aqui, mais uma vez, temos uma palavra com duplo sentido. A palavra levantado no Evangelho de João se refere ao mesmo tempo a dois eventos: ser levantado fisicamente na cruz, para a crucificação, e ser levantado em glória através da ressurreição e a ascensão. Então, ser levantado na vergonha da cruz é, ao mesmo tempo, o início da sua exaltação. É o grande paradoxo. Perfeitamente colocado. A mensagem para Nicodemos é clara e revolucionária. A vida eterna, esse novo nascimento do alto, não vem por mérito, por obras da lei ou por entendimento intelectual. Vem por olhar com fé para a solução de Deus para o veneno mortal do pecado. Jesus Cristo crucificado e exaltado. A cruz, que para muitos era um símbolo de maldição, é apresentada aqui como o único meio de cura e de vida. Juntando todas as peças, então, o que essa conversa tão densa, tão cheia de simbolismo, nos ensina? Qual é a grande mensagem para Nicodemos e, por extensão, para nós hoje? Se a gente conectar tudo, o diálogo expõe de forma, contundente, que a religiosidade humana, mesmo a mais sincera, a mais moral e erudita como a de Nicodemos, ela é insuficiente para nos conectar com Deus. A mensagem de Jesus é que não precisamos de uma reforma, de uma melhoria moral. A gente precisa de uma ressurreição. Precisamos de uma vida que não possuímos em nós mesmos. Ou seja, não é uma questão de se esforçar mais, e sim de receber algo totalmente novo. Não é uma reforma, mas uma nova criação. Exato. E essa nova vida que vem do alto é um presente, não é uma conquista. E o meio para receber essa dádiva é a fé. Um ato de confiança simples, como o dos israelitas olhando para a serpente. Eles não entendiam a mecânica da cura. Eles simplesmente confiaram na palavra de Deus e olharam. Para um fariseu como Nicodemos, cuja vida era uma busca incessante pela justiça própria, através da obediência à lei, essa mensagem de que a salvação é um presente recebido pela fé em outro deve ter sido o maior choque de todos. Resumindo, então, exploramos hoje esse encontro profundo, partindo da confusão de Nicodemos sobre o nascer de novo.
E fomos desvendando as ricas metáforas da água e do espírito, do vento, da serpente de bronze. Vimos que a mensagem central é a necessidade de uma transformação espiritual que vem do alto, um ato soberano de Deus, acessado pela fé em Cristo levantado. E para encerrar, tem um pensamento final que as fontes nos convidam a considerar. O que é fascinante é que a história de Nicodemos não termina aqui, neste diálogo que parece inconclusivo. Ele reaparece em mais 2 momentos cruciais no Evangelho de João. Primeiro, ele defende Jesus, ainda que timidamente, perante o Sinédrio. E mais tarde, depois da crucificação, ele se junta a José de Arimateia para cuidar do corpo de Jesus. Um ato público de devoção que envolvia um risco pessoal gigantesco. É verdade, ele sai das sombras, literalmente. Exatamente. A conversa em João 3 termina sem que Nicodemos faça uma grande confissão de fé. Ele parece sair tão confuso quanto entrou. Isso nos leva a uma questão importante sobre a natureza da jornada espiritual. Se a gente considerar as ações posteriores de Nicodemos, o que essa narrativa sugere sobre o processo de crer? É sempre um evento único, um raio de luz instantâneo? Ou pode ser como uma semente, plantada numa conversa noturna que germina lentamente na escuridão do solo até que, no momento certo, floresce em atos de fé corajosos e visíveis?